Bom dia, pessoal. Quinta-feira, dia 1º de outubro, iniciando aqui mais um matinal do canal do Metanoia. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Estevão. A gente criou o Metanoia Trading há cerca de 2 anos atrás, com o objetivo de compartilhar os nossos estudos aí relacionados ao tema da análise técnica, que é essencialmente análise gráfica. Tá legal? Então, todas as manhãs a gente faz esse matinal aqui, sempre às 7 horas do horário de Brasília, com o objetivo de compartilhar um pouco desses estudos. Eu vou agora exibir a minha tela e aí a gente segue olhando ativo a ativo, imaginando que isso pode ser útil aí para alguns de vocês no contexto da preparação aí para o dia. Bom, eu estou aqui com um gráfico do SP500 na tela, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar esse contexto. Esse gráfico aqui é o gráfico de 1 hora. O mercado fez um topo histórico aqui no dia 2 de setembro, na região de 3.590, né? Veio corrigindo desde então, né? Quando foi no dia 25, ele conseguiu romper essa linha de tendência de baixa aqui que estava formada, rompeu em gap, inclusive, né? E desde então vem assumindo aí uma trajetória ascendente, inclusive conseguiu superar a média de 200 períodos, que é essa média em cinza aqui, tá? O mercado formou uma linha de tendência de alta aqui relativamente inclinada, e no final do dia de ontem ele perdeu essa linha de tendência, segurou aqui na média de 200 e na média de 20 períodos, tá? Na madrugada ele abriu, se recuperando, né? E nesse momento está aqui na região do 3.362 pontos, tá? Então vamos ver aí como é que o mercado se comporta. Eu acho que como resistências a gente tem a retração de 50% dessa perna de baixo aqui, que se encontra aqui no 3.400, tá? E logo acima desse ponto, no 3.426 e 3.442, né? Temos aqui uma região de oferta também, dada por essas resistências anteriores, né? E a retração de 62% de Fibonacci, tá bom? Então, acho que esses são os pontos de atenção. Lembrando que o mercado, depois de romper essa linha de tendência, a gente poderia traçar um Fibo agora para baixo, né? Então, imaginando aqui o início do movimento e aqui o final do movimento, tá? E poderíamos ter também como objetivo essa região de 3.300 pontos aqui para baixo, né? Que é a retração de 50%, tá aqui, ó, né? E temos também a retração de 62 no 3.282, tá bom? Eu vou tirar um print aqui dessa tela e vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Para quem não participa ainda, é totalmente gratuito, fiquem à vontade de pegar essas informações por lá. Vamos conferir aqui rapidamente o que a gente tem para o calendário econômico. Eu estou aqui no nosso site, né, Metanoia Trading, a gente tem toda semana a publicação aqui do relatório semanal, e aqui embaixo a gente coloca o calendário econômico da semana, né? E então a gente consegue ver aqui, ó, hoje, quinta-feira, 1º de outubro, né, temos um feriado na China, né? E quando o mercado estiver aberto no Brasil, às 9h30 e às 11 da manhã, vão sair duas notícias que trazem bastante volatilidade no mercado americano. Um é pedidos iniciais de seguro-desemprego e às 11, PMI industrial, tá? No Brasil, temos aqui o anúncio às 10 horas também do PMI industrial no Brasil, né? E é isso, basicamente, tá? Então vamos ficar atento aí a esses horários que coincidem um pouco com a abertura do mercado à vista. Enfim, vai ter bastante movimento aí por volta desse horário. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no gráfico do DAX, que é o índice da Alemanha, também o gráfico de 1 hora, né? O mercado está aqui numa região de congestão, esse retângulo aqui que a gente deixou desenhado. Observem que aqui em cima, no topo superior do retângulo, temos a média de 200 períodos, que está servindo aqui como uma resistência, né? E no topo, na base inferior, tínhamos a média de 20 períodos, né?
que está aqui, enfim, segurando aqui em torno dela, né? A questão é a seguinte, o mercado precisa se definir, né, para a gente ter uma clareza maior em relação a como operar. Se ele romper para cima, espera o pullback, né, espera o retorno a esse retângulo aqui rompido e entra imaginando que ele vai fazer mais uma pernada de alta aqui. Se vier para baixo, né, espera romper, espera retornar aqui ao retângulo novamente e entra vendido imaginando que ele vem aqui para fechar esse gap que está aqui na região de 12.459 pontos, tá? Então essa é a nossa visão aí para o DAX da Alemanha. Estou agora aqui com o gráfico do ouro na tela, o gráfico de 1 hora. O ouro deu uma paulada forte para baixo aí na semana passada, né? No dia 24, chegou a bater aqui na região do 1850, até um pouco abaixo, 1848. Quando foi no dia 28, ele revisitou essa região, mas aí rejeitou, né? Então formou aqui um que a gente chama de fundo duplo, né? E se a gente observar aqui, ó, no curtíssimo, né, dá para fazer essa linha de tendência de baixa aqui, que foi cortada para cima aqui no dia 28, e desde então o mercado veio subindo, né? Eu tracei um fibo, né, do início do movimento até o final do movimento aqui embaixo. Vocês observam, o 61 estava aqui no 1866, passou daqui e foi embora, né? Rompeu 100% no 1876 e foi buscar lá os 200 aqui no 1904. Observem agora, ó, que ele parece que está fazendo um topo triplo aqui nessa região, ó, né? Então sentiu a resistência aqui no número redondo, né, no bola, que é o 1900, e agora vamos ver se ele vai ficar nesse caixote, né? Se isso aqui é um caixote, e aí tem que esperar a definição para saber o que ele vai fazer, né? Se ele vai para cima, se ele vai para baixo, enfim, tá? Então vamos analisar aí com calma as oportunidades no ouro, tendo em vista esse contexto. O range de variação é entre o 1900 e o 1880, tá? Então, enquanto estiver nesse range, tem que tentar pegar compra aqui embaixo 1880 ou venda no 1900, né? E lembrando que operar esse tipo de range aqui, né, os stops eles são relativamente curtos, né? E não pode ter esperança se houver um rompimento consistente para um dos lados, né? Tem que estopar e esperar outra oportunidade para entrar na outra direção, tá? Ó, bônus na análise de hoje, hein? Análise de Cogna, né? A gente vê o seguinte aqui, ó, o mercado, o papel está em tendência de baixa, muito nítida, né? Inquestionável, a gente vê aqui a tendência dele é claramente de baixa, tá? Se vocês lembrarem, né, ele ficou aqui num range entre 5,70 e 6,30 por bastante tempo, né, até que ele rompeu esse range para baixo. Depois disso, eu até comentei lá no nosso grupo do Telegram que a perda, o fechamento abaixo do 5,60 poderia levar o mercado a buscar essa região dos 5,10, tá? Então ele está muito perto aqui dos 5,10, né? Então eu acho que já tem que ficar bem atento aqui com eventuais oportunidades de compra, tá? O papel, embora ele ainda esteja numa tendência muito clara de baixa, tem uma assimetria relevante, né? Principalmente se a gente olhar aqui a distância da média no gráfico diário, tá? Então eu estou aqui com o gráfico diário, né? Se vocês olharem, a média de 20 períodos está aqui no 5,70 e ele está no 5,20, né? Uma distância relevante aqui, tá? Então, enfim, parece uma simetria interessante aqui se ele chegar nessa região do 5,10. Estou agora aqui com o petróleo na tela, também o gráfico de 1 hora. Vocês devem se lembrar que eu tinha feito esse triângulo aqui, né? Essa figura de acumulação. O mercado está dando um baile aqui na turma, né? Porque rompeu para cima, deu uma pancada para baixo, e parecia que tinha rompido para baixo, acumulou para supostamente fazer uma bandeirinha aqui de baixo, de repente ele puxa para cima de novo, né? Tá máquina de moer inexperiente aqui, né? Então muito cuidado aí com o petróleo, pessoal, porque acho que o contexto aqui é justamente o que vai acontecer
se houver uma explosão no número de casos aí do corona, né? O André até comentou sobre isso no relatório semanal que a gente publicou aqui no site. Está aqui, né? Foi onde eu olhei aqui essa questão do calendário econômico. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida aqui, que a gente fala exatamente sobre isso, e talvez seja isso que esteja gerando toda essa volatilidade aqui no petróleo. Está difícil operar o ativo, né? Tem uma resistência aqui no 40,70, que vem sendo respeitada já há vários dias. Testou aqui no dia 23 de setembro, testou aqui no dia 25, testou aqui no dia 28. Ontem chegou perto, né? Na madrugada de hoje chegou perto aqui no 40,40. Já voltou a cair. Média de 200 está aqui na região do 39,80 e temos esse suporte aqui na região de 38,60. A perda desse suporte aqui poderia ser uma sinalização mais baixista para o ativo, né? Porque a gente poderia traçar aqui início do movimento e fim do movimento e ver quais são as projeções, né? Talvez revisitar aqui a região de 36,40 novamente nos próximos dias, aí, na próxima semana. Vamos lá, agora aqui falando do índice futuro do Brasil, né, a gente pode observar aqui ó, que desde meados de julho o mercado vem fazendo um canal de baixa aqui no gráfico de 1 hora, tá? Ele formou um padrão de alargamento aqui ó, a partir do dia 21 de setembro, né, até o dia 28, né? Foi quando a gente observou essa queda forte aí no início da semana, né? O mercado desceu direto aqui do 98.500 até a região do 93.300, são 5.000 pontos, né? Bastante. Rompeu esse alargamento para baixo, até a gente falou aqui no último matinal que a projeção desse alargamento poderia levar o mercado a testar aqui a região do 91.570, né? Ontem entrou uma pressão compradora importante, né? Que fez o mercado fechar aqui acima do 95.000. A questão é a seguinte, ó, se a gente traçar início do movimento, final do movimento, tá? Temos aqui, ó, na região de 95.700 a retração de 50% e na região de 96.400 a retração de 62%. Vamos ver com muita atenção como o mercado vai se comportar nessas regiões, tá? Porque dado que tem essa pernada de baixa aqui, é normal, né, o mercado voltar e bater nessas retrações. A gente só considera aqui uma sinalização mais altista se ele conseguir superar aqui o 96.400 com vigor, ou seja, fazer uma barra de força aqui, fechar bem acima. Lembrando que a gente tem a média de 200 aqui se aproximando, né? Nesse momento ela está aqui no 98.000, né? Mas à medida que o mercado for acontecendo, ela vai baixando, né? E aí vai virar uma briga de foice aqui nessa região do 96.400, por aí, tá bom? Muita atenção aí a esses pontos para o mini índice. E a perda aqui da região de 93.100 é simplesmente a sinalização de que o mercado possivelmente vem buscar aqui esse objetivo de 91.500, que foi encontrado pelo dobro da amplitude do rompimento desse alargamento aqui, tá bom? Vamos olhar agora aqui o dólar. Dólar gráfico de 1 hora aí na tela, vocês devem se lembrar no último matinal o que eu havia comentado. A partir do momento que ele rompeu aqui no dia 20 de setembro, essa região, essa linha de tendência de baixa que estava formada aqui, né, que assemelha-se a uma bandeirinha, a gente traçou o fibo, né, início até o final do movimento, que foi onde ele fez essa mínima, né, e projetou aqui a expansão, né, então temos como alvo final o 5751, tá? O mercado parece que está formando uma bandeirinha aqui no gráfico de 1 hora, né, um triângulo, digamos assim, uma flâmulazinha, né, uma flâmula. Então vamos ver se ele já deixou umas sombras interessantes aqui no gráfico de 1 hora, indicando rejeição nessa região de topo rompido aqui,
né, no 5602. Vamos ver, ó, rompimento aqui desse 5627, né, pode disparar a busca inicialmente do 5705 e depois o 5751 mais adiante, tá bom? Essa aí é a nossa perspectiva para o dólar. E para baixo, temos aqui a retração de 61. Não, na verdade não. Para baixo, a gente tem esse topinho anterior aqui, ó, que é no 5576, tá bom? Eu vou também tirar um print desse gráfico e vou disponibilizar lá no grupo do lá no nosso grupo do Telegram para quem quiser ter esses pontos aí mais importantes à mão no dia de hoje, tá bom? É isso, pessoal. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil de alguma forma para alguns de vocês no contexto da preparação para as operações do dia. Não esquece de deixar aí um comentário e para quem ainda não é inscrito, se inscreva. Mais de 85% da nossa audiência é de não inscritos, né? Não custa nada aí prestigiar, tá legal? Valeu, pessoal, obrigado. Até a próxima. Vou encerrar.